Fala, concurseiro. Ontem conversamos sobre o plano de estudo para a Guarda Municipal de Fortaleza. Hoje nós vamos conversar sobre o edital, sobre as matérias que tem e como você pode dividir o seu estudo aí. Bom, sem mais delongas, está aqui o edital verticalizado. E caso você não tenha visto o vídeo de ontem sobre o plano de estudo, vai estar passando aqui em cima, em algum momento aí, sobre o plano de estudo, para você finalizar o edital em até 50 dias, certo? Bom, lembrando que de hoje até a prova a gente tem 82 dias. Estou gravando esse vídeo dia 29 de março. Então, bora lá. Tá aqui no Telegram para vocês. É só você baixar logo aqui abaixo no material na descrição do vídeo tem lá material gratuito. Aí você vai lá e baixa o edital verticalizado da Guarda Municipal. Bom, tá aqui o edital e estão aqui também nossas matérias e seus respectivos pesos, que isso aqui conta bastante na hora da gente estudar, né? Bom, nós temos duas áreas do conhecimento, por assim dizer. Nós temos conhecimentos comuns e os específicos. Os conhecimentos comuns tem um peso um pouco menor em relação aos conhecimentos específicos, porém é de suma importância do mesmo jeito. Por quê? A gente tem aqui língua portuguesa, o RLM, raciocínio lógico, informática, atualidades e conhecimento sobre Fortaleza. Temos aqui 5 matérias, e dessas 5 matérias nós temos essa quantidade de questões aqui. Quando eu montei o planejamento de estudo, eu já montei visando também a divisão de matérias, certo? E aqui nós temos o peso por questão e a quantidade de questões de pontuação que você pode conseguir, certo? Lembrando que é sempre aconselhável que você faça a melhor pontuação possível, porque você está fazendo um concurso para tentar angariar a melhor colocação. Lembrando que são muitas vagas, são 1000 vagas. E para conhecimentos específicos, nós temos uma pontuação bem maior, que vai contabilizar bastante ponto e bastantes pontos, e um pouco mais tranquila também de se estudar, porque a parte de direito por si só é um pouco mais leve, tradicionalmente, né? Porém, quando se trata de IDECAN, não é tão leve assim. Eu mesmo fiz a prova da PC Ceará e levei um fumo gigantesco. De 100 questões, acertei 48 nas duas provas. Ou seja, foi uma nota ridiculamente baixa, mas foi minha primeira prova ali do Polícia Civil e tudo mais, e foi horrível. E a IDECAN fez questão de deixar bem claro que ela gosta de causar nessa situação. Na prova da PC Ceará foi só jurisprudência. Na PM Ceará foi um pouco mais leve em relação à jurisprudência, né? Mas continua pesado no âmbito do direito. Então você não tem essa colherzinha de chá, certo? Bom, tá aqui nossas matérias e bora conversar sobre o edital por si só. Muita gente perguntando se pode conciliar com a Polícia Civil ou alguma coisa do tipo, e eu digo que pode tranquilamente, porque veja só, boa parte do pessoal que segue aqui o canal do Resumo Concurseiro estuda para a Polícia Civil de Pernambuco, uma Polícia Civil de Ceará, enfim, mas é uma Polícia Civil. E o que é que eu aconselho? Veja, olhe o edital da Polícia Civil de Pernambuco ou do Ceará, não sei qual concurso você tem em mente, concurso maior, concurso final, por assim dizer, e veja se bate. Eu vi o da Polícia Civil de Pernambuco e bate tranquilamente. A gente não tem a tal da Polícia Civil de Pernambuco. Por hora não tem do Ceará, não tem PP Ceará. Então, tudo que você estudar para esse concurso, você vai reaproveitar para outros, caso você queira. Caso não, você segue aí na Guarda Municipal tranquilamente, que é um ótimo cargo. Então, tá aqui o nosso conteúdo programático. Bora começar por português. Veio um edital normal de português, não veio algo extravagante. Porém, estamos falando de IDECAN. E quando você tá falando de IDECAN, pode ter certeza que vai ter uma questão aí de português infazível. Vai ter aquela questão que não faz sentido algum. É uma questão assim, lógico, que nem quem fez a questão sabe. Ele só chuta um gabarito e pronto. Foi assim na PC Ceará, foi na PM Ceará, nas duas, oficial e soldado. Na IDECAN de Guarda Municipal de Fortaleza. Fortaleza não, vai ser também. Guarda Municipal de. Foi na Paraíba. João Pessoa. Não. Campina Grande. Foi a que eu fui fazer. Pronto. Campina Grande. Tinha uma questão lá invasiva do português. Eu olhava. Por que esses símbolos estão aqui? Mas vai ter uma questão dessa. Pode esperar aí que vai ter. Tá aqui, ó. Português não temos muito o que conversar. É o tradicional da IDECAN. Raciocínio lógico. Eu particularmente tenho muita dificuldade em entender o que danada essa banca quer. Porque, veja, tem aqui a nomenclatura, só que é uma nomenclatura diferente. A gente está acostumado com a nomenclatura do CESP, da IBFC. Essa da IDECAN é muito confusa. É uma nomenclatura diferente, porém é para dizer a mesma coisa, para dizer que o conteúdo são as proposições, os assuntos derivados da proposição, como negação, equivalência, tudo mais. Porém, é um pouco mais confuso de se entender. Então, quando eu coloquei lá no planejamento, eu coloquei numa ordem já direcionada. Mas é um pouco confuso aqui de se entender. Mas, tirando isso, é um edital normal de raciocínio lógico.
só é escrito de forma diferente. Informática ela veio pesada, certo? Informática veio um etal pesado porque veio perguntando a parte física do computador, tá? O hardware. Não é muito usual para concurso, mas para a IDECAN é. Todo etal de informática que tem, que é da IDECAN, eles vêm com essa mesma formatação. Então veio perguntando sobre hardware, e que é a parte física, né? E sobre os sistemas operacionais. Geralmente, quando se trata do concurso da área policial, como esse daqui, eles optam por um sistema operacional. Pelo menos essa é a tendência que vem acontecendo. Ou pede somente Linux ou somente Windows. Nesse não, nesse aí ele veio cobrando tudo, ele quer Linux e Windows. Por isso é pior, vai pedir esse Android, né? Então, tem os dois sistemas operacionais, ele não definiu qual ele queria, se ele quer Windows 7, Windows 10. Então, o que é que você vai fazer? Você vai zerar o banco de questões da IDECAN. Você vai lá em informática e vai fazer todas as questões possíveis de sistema operacional. Linux, Windows. Veja o que a banca já cobrou, porque isso aí vai ser seu arcabouço. Você tem que dominar essas questões que já foram cobradas para poder ter uma noção de como a banca pode vir agora em 2023 para a GMF. Continuando aqui, ó, temos os editores de texto. E ele foi bem específico, ele quer o LibreOffice. Ele não veio perguntando sobre o Word, então a gente já atrela o estudo aqui junto com o Linux, certo? A chance de vir Linux é maior, porque ele está trazendo sistemas operacionais de softwares abertos, igual o Linux. Então, ele, quando pediu o editor de texto, ele pediu perguntando sobre o LibreOffice, que está vinculado ao Linux, geralmente. E quando sobre as planilhas, ele veio perguntando sobre o Calc, que também está vinculado ao sistema operacional livre, diferentemente do Excel, né, lá do Word. Então, com isso você já fica ligado. Correio eletrônico, tranquilo, veio normal aqui. Eu acredito que vão perguntar mais sobre o webmail, certo? Porque já vincula também com o sistema de internet e navegadores também ali que junta tudo. Ferramentas de comunicação de reuniões online é um assunto que está ganhando destaque no meio do concurso. Por quê? Opa, apertei um botão ali. Porque... Destravou? Pronto. Porque a gente saiu de uma pandemia. Então é necessário a gente ter um conteúdo programático, um estudo um pouco mais para essa realidade que foi o pós-pandemia, de saber fazer uma reunião online, de saber mexer em mecanismos de comunicação online, porque é necessário hoje em dia. Bora lá. Eu pulei qual? Pulei sobre internet, né? Pronto. Tá aqui internet veio o tradicional de sempre, é um assunto que a banca gosta bastante, então já fica ligado quando for estudar. Navegadores está meio que vinculado ali, pelo menos eu vejo vinculado, não separo tanto o estudo. E a segurança da informação veio completão, certo? Então, segurança da informação, por tradição, a IDECAN gosta muito de perguntar sobre o nome daquilo, firewall. Então, ela gosta bastante de firewall. O que é que você vai fazer? Você vai ficar especialista em firewall e vai fazer todas as questões também da banca. Atualidades. Pronto, aqui é um ponto específico tenho muito cuidado, porque veja, tem vários tópicos. Eu fiz questão de deixar um abaixo do outro para poder ficar um pouco mais fácil de você estudar. Porém, ele se atenta a atualidades ocorridas no Brasil. Então, cuidado aí no seu curso que não está tão atualizado assim, que já pegou a aula já gravada de conhecimentos de mundo e colocou para você, porque não vai cair conhecimentos de mundo, é conhecimentos relacionados ao Brasil. Então, quando for estudar, já fica ligado nisso aí, certo? Bom, nos últimos 6 meses anteriores à prova. Então, a gente tem o edital publicado hoje, então de janeiro até a prova, pode ser cobrado sim um conhecimentos relativos a atualidades, no tocante, no Brasil, é claro, no tocante a esses aspectos aqui. Então, procure ficar antenado, saber os assuntos. Eu aconselho que você vá lá no canal do professor Tiago, do Geografia 2.0. Se eu fosse estudar para esse concurso, com certeza eu estudaria com os materiais que ele vai colocar lá no YouTube, certo? Ele já está produzindo. Inclusive, acabou de mandar mensagem dizendo que está gravando agora a parte específica de atualidades lá para Fortaleza. E na sequência também vai gravar os conhecimentos sobre Fortaleza. Bom, aqui vem um pouco mais enxuto os conhecimentos sobre Fortaleza, porque é localização e limites, então a geografia básica, hidrografia, população, tudo mais. E no finalzinho aqui pode ser que dê um pouquinho mais de complicação, que é a história da cidade. Então tem todo o aspecto histórico para você estudar junto com geografia. Então pode ser que seja tipo 2 matérias em uma, o cavalo de Troia aí que veio de presente da IDECAN, certo? Pode ser que eles queiram pesar um pouquinho mais em história lá de Fortaleza
e por isso colocaram junto com esse tópico aí para dar aquela disfarçada. Bom, a partir de agora nós vamos começar os conhecimentos específicos sobre o edital da GNF. Bom, de cara, pelo menos administrativo, está bem tranquilo, não veio coisa do outro mundo, veio apenas 3 tópicos, que a gente tem aqui, ó, de novo, não quero saber atualidades não. Então tá aqui, ó, tem 3 tópicos, que é Estado, Governo e Administração Pública, que é aquela parte inicial, são os conceitos, os elementos, poderes, natureza, finalidades e princípios, princípios explícitos, princípios implícitos, que é aquele LIMP, aí tem os princípios implícitos da finalidade, especialidade, enfim. Tem diversos aspectos que vocês vão encarar aqui nesse primeiro tópico de Estado, Governo e Administração Pública, porém o seu estudo em administrativo vai começar a partir do tópico 2, que vai falar sobre os conceitos, as fontes e os princípios do direito administrativo. Então, o edital ele não veio tão direto assim, é para poder facilitar a vida do estudante. Ele vem na ordem que a comissão envia. Então, você quando for estudar, comece pelo tópico 2, depois vai para o tópico 1 e por fim o tópico 3. Essa é a ordem lógica para você conseguir estudar e entender bem esse conteúdo de direito administrativo, certo? E agora bora para noções de direitos constitucionais, direito constitucional e direitos humanos. Lembrando que o direito constitucional não veio uma coisa de outro mundo, tá tranquilo, são os princípios fundamentais, depois pula para o artigo 5º, do artigo 5º ao 11, depois pula para os direitos políticos e, por fim, tem a parte ali de organização da segurança pública, política urbana, que é muito importante para a atividade da Guarda Municipal, e você, quando estiver estudando, tem que estar vendo a finalidade do cargo, porque isso aqui está no edital. Se for fazer jus à sua atividade como Guarda Municipal de Fortaleza no final do ano, então você tem que ter um pouco mais a atenção. Ó, isso aqui tem a ver com urbanidade, tem a ver com a circulação urbana, tem a ver com as atribuições da Guarda Municipal. Então, tudo isso envolve a atividade fim. Tudo isso tem uma pertinência temática muito forte, você deve prestar mais atenção nesses tópicos, certo? Deixa eu aumentar aqui o microfone. Beleza, da família, aqui a ordem social não é tão cobrado assim, porém, se está no edital, eles podem cobrar. E quando se fala em direitos humanos, que a matéria vem noções de direito constitucional e noção de direitos humanos. Quando se fala em direitos humanos, só tem um tópico, que é o conceito, características, categorias e gerações. Essa parte é muito fácil. Você basicamente vai estudar os dois em um quando for estudar a parte introdutória dos direitos e garantias fundamentais. Porque quando você começa a estudar direitos e garantias fundamentais, você tem que começar pelos princípios, pela base, saber o que é uma teoria geral dos direitos fundamentais, saber o que é um direito fundamental, saber as gerações, a primeira, a segunda, a terceira, até a quinta, que são as usualmente mais cobradas. Então, com isso, você basicamente já está estudando direitos humanos em conjunto. Aí, no finalzinho ali do cronograma, você vai lá dar uma diferenciada para saber a aplicação em direito, a aplicação dos direitos em âmbito nacional e âmbito internacional. Se for em âmbito internacional, vai ser os direitos humanos. Se for em âmbito nacional, ou seja, codificado através do texto constitucional, vai ser os direitos fundamentais. Então, trata-se de direito constitucional. São pequenas diferenças assim que fazem a diferença, sendo um pouco pleonástico aqui, mas por isso que está aí a matéria de direitos humanos e direito constitucional. Poderia vir, tipo, normas de direitos humanos internacionais que dificultariam, porém ainda bem que facilitado nesse tópico. Noções de direito penal e processo penal. Aqui eles trouxeram tudo junto, tá? Penal e processo penal junto, certo? Porém, eu fui aqui dividir o edital para ficar um pouco mais fácil na hora de estudar. Por quê? Não faz sentido você estudar tudo de direito penal para depois começar o processo penal, sendo que você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Na verdade, uma matéria complementa a outra. Uma é instrumento e a outra é finalidade. O direito processual penal é o instrumento para o direito penal poder ser aplicado. Então, faz sentido a gente estudar os dois juntos, né? Bom, tá aqui, ó, a matéria de direito penal. Não veio uma coisa muito pesada. Até cortaram o assunto, porque o tradicional é vir princípios, que é a parte de disposições constitucionais, aplicação da lei penal, do crime, aí vem concurso de agentes, pula para crimes contra a pessoa, patrimônio, crimes contra a administração pública, dignidade sexual, enfim, tem diversos assuntos e alguns deles foram cortados, como vocês podem ver aqui, ó, a aplicação da lei penal foi cortada. Então, a aplicação da lei penal está cortada do conteúdo programático. Então, você já começa dos crimes. Você já vai ali do artigo 13 até o 25º. Então, você tem que saber o que é um fato típico, uma ilicitude, uma culpabilidade. Dentro do fato típico, você tem que saber as 4 divisões, que é a conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Dentro da ilicitude, saber quais são as 4 excludentes de ilicitude. Dentro da culpabilidade, os 3 substratos do crime. Enfim,
tem muito assunto nesse primeiro tópico aí, dos crimes. Com isso aí você vai demorar um pouquinho, mas vai conseguir desenrolar. Porque se você não desenrolar essa primeira parte aqui dos crimes, você não consegue avançar para os crimes contra a pessoa e o direito penal na parte especial, por assim dizer. Você tem que desenrolar a parte geral para poder desenrolar em seguida a parte especial. Bom, em relação aos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, ele veio 100%. É claro que a gente vai estudar a parte de crimes contra o homicídio, né? E o homicídio funcional, porque o guarda municipal está incluso ali, então é uma situação que pode vir na prova e faz diferença. Bom, crimes contra a idade, contra o patrimônio também veio aberto, então você vai começar ali no 55, no 57, no 71 e vai avançando até finalizar no 183. Crimes contra a dignidade sexual, pelo menos veio curto, 203 até o 218 a linha C. Crimes contra a administração pública está completo, então tem que saber tudo. Contra a fé pública está completo. E contra a administração pública também está completo ali, 312 ao 337, a linha A. E aqui nós temos o processo penal que está enxuto, ainda bem, está em inquérito policial, não tem ação penal, o que é bom, porque a ação penal não corre, então já encurtou essa chatice e já fica na parte mais massa, porque tem inquérito policial, perdão, tem das provas, e das provas ele trouxe bem dividido aí, ó. Tem no artigo 155 ao 157 do CPP, pula para o 158 até o 184 e depois 240 até o 250. Então dá para você até matar esses três assuntos em 3 ciclos de estudo. É só toda vez que for estudar processo penal, você vai um por vez. E sobre prisão, ele trouxe apenas prisão em flagrante de forma direta e as outras ele trouxe de uma forma genérica, para você saber a totalidade ali. E com isso, ainda falta mais uma, né? Isso, legislação extravagante. Bom, legislação extravagante veio um etal bom, eu gostei desse etal. Claro, o etal a lei extravagante da Guarda Municipal está aqui, então você tem que desenrolar muito bem essa lei. E lembrando que a IDECAM faz questões ridículas. Por exemplo, quando eu fui fazer a prova da Guarda Municipal de Campina Grande, eu estava ali escutando uma aula de revisão e o professor simplesmente falou: olha, eu nunca vi uma questão baixa desse nível para cobrarem um número da guarda municipal, o número que você vai ligar e o guarda vai atender. Se por acaso ligar, é 135. Aí eu, realmente, é uma questão muito besta. E assim que eu abri meu caderno de prova, tinha lá, qual é o número correspondente para a guarda municipal? Aí tinha lá, 135. Meu Deus. Ou seja, a banca pode fazer questões ridículas, feito essa, e também pode fazer questões um pouco mais rebuscadas, com jurisprudência, doutrina e tudo mais. Então, questões fáceis, elas existem e você deve dominar o estatuto por completo. A lei de drogas, principalmente fique atento à situação do usuário, porque é o que você vai encontrar na atividade fim. Sobre identificação, sobre crimes de preconceito, fique muito atento porque houve mudanças agora em 2023, em janeiro de 2023 teve mudanças, então a pertinência para vir na prova é muito alta porque os materiais estão desatualizados. O cara que não está estudando, que não está buscando estar atualizando o material, ele vai entregar de qualquer jeito aí e você não vai ter essas atualizações e ela vai vir na prova. Então, você pode acabar perdendo. ECA, fica muito ligado aí no ECA porque nas atividades que envolvam o convívio com o guarda municipal, que vai ser o cara pegar o menor infrator e levar para a delegacia e tudo mais, os direitos do menor infrator, os direitos do adolescente que não é menor infrator e etc. Crimes ambientais. Fique ligado em crimes ambientais ocorridos em ambiente civil, ambiente urbano. Por quê? Sua atividade vai ser em ambiente urbano. Então, com isso, tem uma boa pertinência temática. Claro, você deve saber tudo. Mas quando estiver estudando, quando vê a parte do movimento urbano, direciona para lá. Desarmamento, mesma situação. Lei Maria da Penha. Você vai trabalhar com isso basicamente todos os dias. Então, pertinência temática forte, estuda muito Maria da Penha. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade tem um monte de questão envolvendo guarda municipal, que usam de exemplo, então a pertinência temática também é possível para o abuso de autoridade de guarda municipal. E leis municipais, ainda bem que veio pouquinho, veio artigo 1 ao 9 e depois pula para o 98 ao 123. Não é muito gigante, mas como as leis municipais são bem chatinhas, aí você tem que ficar mais atento. E nessa daqui também, um pouco mais
um pouco maior, que é o Estatuto dos Servidores Civis, lá de Fortaleza. Aí você vai ter que desenrolar bem, porque tem que saber onde você vai estar chegando, né? Tem que saber seus direitos e tudo mais. Bom, pessoal, com isso a gente vai encerrar o vídeo, que já está bem longo, 20 minutos aqui. Mas eu espero que tenha servido esse vídeo para poder mostrar que é um edital puxado. Ele vem com muitos tópicos e subtópicos que você tem que desenrolar no estudo aí até dia 18 de junho, que é a data da prova. Você tem 82 dias para essa prova a contar de hoje. E se você quiser fechar todo o cronograma em até 50 dias, o link está aqui na descrição para você baixar e poder começar os seus estudos. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e valeu!